Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia aqui na Batcaverna de a gente falar novamente da série Gotham. Até porque a gente já falou de alguns pontos aqui dessa série no canal, mas ainda tava faltando falar de uma das melhores coisas dessa série, que é o Charada de Gotham. Sim, um dos vilões favoritos da série que junto com o Coringa e o Pinguim estão entre as melhores coisas que essa série conseguiu fazer. E para mostrar como realmente esse Charada virou o Charada que a gente conhece na série, eu vou analisar nesse vídeo de hoje um episódio que muitos definem aí como o melhor dele na série. E aí vou ver se esse personagem era realmente tudo isso ou a galera tá exagerando muito. Bora ver tudo isso depois da abertura. E galera, vocês já sabem, né? Antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já vão deixando aqui o seu Gotham like e também o seu Gotham comentário, que isso realmente ajuda bastante aqui os nossos vídeos na plataforma. Então já comenta aqui se você assistiu essa série, se você gosta do Charada aqui de Gotham, comenta aqui embaixo. Dito isso, o episódio de Gotham que eu vou analisar hoje é um da terceira temporada e tem um nome bem sugestivo: Como o Charada Ganhou Seu Nome. Muitos falam então que esse é um dos melhores episódios, né, do personagem na série e encerra um arco dele para ele se tornar esse vilão. Contudo, antes de começar a análise desse episódio em si, eu vou fazer aqui só uma recapitulação geral aí do Charada dessa série desde a primeira temporada até chegar nesse episódio da terceira. No começo da primeira temporada, até mais ou menos metade dela, o Edward Enigma aparece primeiro como um técnico de ciências forenses que trabalha para o departamento de polícia de Gotham. E desde cedo ele já demonstra uma tendência em falar através de enigmas. E nesses primeiros episódios ele até ajuda o Jim Gordon a solucionar alguns casos. E também é mostrado que ele tem uma quedinha ali por uma funcionária da delegacia, a Kristen Kringle. E aqui ele é mostrado como aquele cara meio estranho, tem uns hábitos meio curiosos, mas que ele tem uma boa índole, ele tem uma boa intenção. E o declínio do Ed começa aí quando ele realmente se apaixona por essa Kristen. Só que ela tinha um namorado que também trabalhava ali na polícia, e ele era um cara muito abusivo. E o Ed entra em conflito com ele. E é no final da primeira temporada que o lado, digamos, vilão do Ed aparece. Nesses episódios finais da primeira temporada, o Ed começa o seu caminho nas atividades criminosas quando ele mata esse policial para proteger a Kristen desse relacionamento abusivo que ela estava sofrendo. E ao mesmo tempo nós vemos que o Ed ele tem uma outra personalidade, assassina, e que parece ser mais forte que ele. Ou seja, a gente tem esse Ed mais frágil, né, que tenta fazer a coisa certa, e outra que é mais confiante, mas é que é muito violenta. E quando a gente começa a segunda temporada, essa outra personalidade dele vai se manifestando cada vez mais. Ao mesmo tempo que ele começa então a namorar essa Kristen. Só que não demora muito para ela perceber que o Ed, né, ele tem essas duas personalidades totalmente distintas. Isso acarreta no Ed acidentalmente matando a Kristen, depois de revelar essa informação a ela, de que ele tem esse problema de personalidade. Assim, o alter ego do Ed o forçaria então a abraçar a sua escuridão após esses assassinatos. E mais tarde ele tenta incriminar o Jim Gordon porque ele tá na pista, né, para ver quem é que matou, né, a Kristen. E aí o restante, né, da segunda temporada é o Ed indo mais lá pro lado negro, ele cedendo mais para essa personalidade dele mais raivosa, e ao mesmo tempo que ele é perseguido pela polícia. Nesse meio tempo também ele conhece o Pinguim, o que dá um início do relacionamento ali dos dois que vai durar durante a série inteira. No entanto, ele é capturado e enviado para o Asilo Arkham no final da segunda temporada. E aí nós chegamos na terceira temporada, onde alguns meses depois da sua sentença, o Ed é libertado devido à intervenção do Oswald, que agora é seu amigo. E ele quer a ajuda do Ed na campanha dele para prefeito de Gotham. Inclusive, o Pinguim ganha. E ainda mais que isso, pinta um clima de romance da parte do Pinguim em relação ao Ed. Só que, de novo, o amor põe, né, o Ed no caminho para virar o Charada. Que nesse momento a série ela não acerta muito, porque eles colocam uma tal de Isabela, que é tipo igual a Kristen, que é aquela mulher que o Ed era perdidamente apaixonado e ele matou ela acidentalmente. E a série até ela não dá muita explicação, ela só é realmente muito parecida mesmo com a Kristen, não tem nenhum plano atrás disso. O problema é que o Oswald ele fica com ciúmes, né, que o Ed tá apaixonado por essa Isabela, e o Pinguim que é o Ed para ele. Então ele manda matar a Isabela por ciúmes. Só que quando o Edward descobre isso, ele une forças com a Barbara King, que é outra vilã ali na série, para destruir o Império do Pinguim, que no momento ele é prefeito e ganhou muito poder. É nesse plano de vingança do Ed contra o Pinguim que ele meio que já vira um proto-charada, só que ainda não é o definitivo. Só que depois que o seu plano para provar que o Oswald não o amava falha, o Ed leva o Pinguim até o pier da cidade, e este continua alegando que foi ele quem o criou e que ele o ama. Mas o Edward atira no Pinguim e ele afunda na água. E esse então é o episódio anterior do que eu vou começar a analisar agora. Até esse ponto então,
O Pinguim tinha livrado o Ed, tinha construído uma amizade com ele, que acabou virando amor da parte do Pinguim. Só que, novamente, quando o Ed perde alguém que ele ama muito, aquele lado psicótico dele acaba voltando. E agora, nesse episódio que a gente vai analisar, que é quando o Charada, então, vira o Charada definitivo, né? Que ele assume o nome de Charada. O episódio inicia com o Charada invadindo o laboratório de um renomado professor de química da cidade. O Ed o mantém sob a mira de uma arma. Então, ele começa a fazer as suas charadas, para ver se o professor sabe responder algumas delas. Mas a cada resposta errada, o Enigma fica muito desapontado. Ele então o amarra e revela que já matou outros intelectuais da cidade e que, embora ele saiba quem é, ele está buscando algum tipo de orientação, depois de ter matado o Pinguim. E quando o professor falha novamente nas charadas, o Enigma incendeia o laboratório com tanques de gasolina, matando o pobre professor. E esse é um bom começo aqui para esse episódio. Ele mostra já o Ed se comportando como o Charada que a gente conhece, fazendo umas armadilhas, fazendo as charadinhas ali, ao mesmo tempo que já apresenta esse tema, né, central que vai ser pro desenvolvimento dele nesse episódio, que é do Ed perdido depois que ele matou o Pinguim, que era o seu grande mentor barra amigo. E ele agora tá tentando entender quem ele é de verdade. Mas infelizmente Gotham vivia de altos e baixos, e nessa época a série tinha como grande vilão a Corte das Corujas, que é muito mal aproveitada nessa temporada. E nesse episódio tava tendo uma trama pavorosa que era da Corte preparando um sósia do Bruce Wayne pra tomar o lugar dele. É total novela mexicana. Aí, infelizmente, essa trama fica intercalando com a do Charada nesse episódio. E não tem só essa, né, do clone do Bruce. Tem outra também que é mega desinteressante, que é do Jim Gordon falando com o tio dele, que faz parte da corte. E toda essa trama do Jim é ele indo visitar esse tio numa cabana e esse tio tentando a cooperação do Gordon para ser aliado da tribunal da corte. Até por isso o Jim não vai estar na delegacia de Gotham e isso vai impactar na trama do Charada. Enfim, galera, eu só quis mencionar essas duas tramas aí porque elas estão aqui nesse episódio, mas eu não vou perder tempo aqui da análise falando delas. E eu vou focar realmente só nessa trama do Charada, que é o que realmente importa. Bora então continuar falando dele. Vivendo agora na mansão que antes pertencia ao Pinguim, o Enigma ele começou a tomar pílulas, o que o faz ter alucinações desse Oswald, que fica atormentando o Ed pelo seu comportamento. Detalhe aqui pro visual do Pinguim, que é como se ele realmente tivesse morto há muito tempo no fundo do mar. E ao ser confrontado com os recentes assassinatos que ele cometeu, o Enigma revela que ele só precisa de uma pessoa que conheça seus enigmas para ajudá-lo. Ele precisa que alguém o ajude a descobrir quem ele realmente é. E ao ouvir uma fala do Pinguim, o Ed conclui que ele só precisa de um inimigo para fazer isso. E ele acaba de encontrá-lo, Jim Gordon. E, gente, essa ideia aqui do Ed alucinando e vendo esse pinguim imaginário do lado dele conversando com ele mesmo é muito boa. Mostra, aliás, muito da cabeça, da mente do Ed. O quanto que o Pinguim era importante na vida dele. E definia quem ele era. E agora que ele não tem mais ele do lado dele, ele tá querendo suprir com outra pessoa. E ele tá perdendo a cabeça por isso. A história depois muda pro Bullock ser informado pelo Lucius Fox sobre os assassinatos recentes, descobrindo que todas essas vítimas pertenciam à elite intelectual e artística de Gotham. A princípio, o Bullock não leva isso muito a sério, até porque ele está muito atarefado sem ter o Jim Gordon ali com ele. Contudo, um homem de recado, vestido de uva, chega na delegacia e dá ao Bullock e o Fox um cartão para o Gordon, com uma pista sobre o próximo alvo. A carta contém um padrão que sinaliza para um torneio de xadrez na cidade, e quem resolve essa charada é o Lucius. E esse é outro detalhe que eu gostei dessa trama, é que eles realmente deixaram pro papel dessa pessoa que vai resolver os enigmas do Charada para alguém que realmente teria o intelecto para isso. Porque como essa série ainda não tem o Batman, ela até essa temporada ela já tava dando uma exagerada nas habilidades do Jim Gordon, porque ele que tem que resolver, né, os problemas desses vilões. E ainda bem que eles não fizeram o Jim Gordon ser o cara que resolve a charada aqui, porque aí se realmente o Jim Gordon ele tem o intelecto do nível do Charada, aí complica. E ainda bem que eles deixaram esse papel aqui pro Lucius. O Enigma, acompanhado pelo Oswald imaginário, já tá esperando pelo Gordon no torneio. Mas ele descobre que a pessoa que resolveu seu enigma foi o Lucius. Enquanto isso, o Pinguim fala para ele que não vai ser o Gordon e não vai ser mais ninguém que vai poder ajudá-lo, e que ele precisa encarar os fatos. E desaparece na frente do Ed. O vilão depois liga um dispositivo que eletrocuta os participantes do torneio. E é como eu disse, essa dinâmica do Charada conversando com ele mesmo, na forma desse pinguim imaginário, vai ser uma dinâmica que vai estar todo ao longo do episódio, e isso foi bem positivo aqui também. E esse é outro elemento positivo aqui para esse episódio. Até porque lá no final mesmo, quando o Charada chega na conclusão dele, ele tá ainda conversando com esse pinguim. E o Fox mergulha de cabeça nesse jogo do Charada. E analisando a cena do torneio, as peças, os tabuleiros, o Lucius resolve uma pista que estava nas peças de xadrez,
para encontrar um número de telefone, que é atendido pelo Enigma. Ele atende dizendo que o Fox está atrasado, e quando o Lucius tenta saber mais quem está falando, o Ed diz que os outros intelectuais falharam no seu teste, e agora é a vez do Lucius tentar. O Ed termina a ligação dando um recado em forma de pista. Ele diz que amanhã, quando o peão estiver na rainha, você encontrará meu próximo alvo na barriga da fera. O Ed depois diz que ele está cada vez mais perto de se apresentar para Gotham. E aí nós vemos aqui o seu sinal clássico nesse quadro do Pinguim. E aqui outro ponto positivo também, que é esse jogo de gato e rato aqui do Lucius com o Charada. É uma dinâmica clássica dessas histórias de charada, só que no papel, né, do Batman tá o Lucius aqui. E esse é um charada que ainda tá começando, então ele ainda não tá no topo, nível máximo do seu jogo aqui. E seguindo aquela dica do recado que o charada deu, o Bullock e o Fox então interrogam Winston Peters, que é um homem que trabalha em uma loja de penhores, daí a palavra pinhão, e essa loja fica na Avenida Queens, Rainha, veja só. Interrogando esse cara, ele admite que estava cobertando um funcionário dele chamado Ted Tyrio. E ao ouvir isso, o Fox sabe o que é, diz que Tyrio em grego significa fera. Olha, vou dizer um negócio aqui, ó, esse Bruce aqui de Gotham, ele nem precisa virar o Batman, que a gente já tem um Lucius aqui. O cara é um mestre detetive. O Bullock depois tem de sair para dar um discurso a uma formatura da academia de polícia e fala pro Fox que a polícia tá atrás desse tal do Tyrio, para descobrir o que o Charada tá querendo. De volta na mansão do Ed, o Oswald imaginário tá gritando com o Enigma, falando que ele tá sem dormir e tomando aquelas pílulas, e que ele quer que o Ed só admita que ele tá perdido sem ele. O Enigma se recusa, e então, subindo um grau acima de alucinação, o Pinguim, usando seu icônico terno em cartola, canta uma música pro Ed. Isso faz com que o Enigma admita algo pro Pinguim. Ele revela que ao matá-lo, ele matou uma parte dele, mas ele encontrará um novo caminho para deixá-lo para trás. Ah, gente, eu adorei essa parte aí no nível de alucinação que realmente o Charada tá chegando nessas discussões com esse Pinguim imaginário. E aqui, claro, fica o meu destaque, né, para esses dois atores que fazem, né, o Pinguim e Charada na série. Quase sempre eles mandam bem aqui nos episódios, até quando o roteiro nem contribui. Mas aqui, como a história realmente tá boa, aí eles podem dar o show à parte. Esses dois caras, eles mandam bem demais. E eis que o tal do Tyrio chega na delegacia, só que ele já tinha sido morto no mesmo dia. E o Fox faz ali Tompkins verificar o corpo do coitado, já que, né, eles tinham que ver a barriga da fera. E ali eles encontram o distintivo do Bullock, ou seja, o nosso querido detetive está em perigo. E dito e feito, antes da cerimônia, o Enigma chega e droga o Bullock para ocupar o seu lugar como locutor. E nesse momento de destaque, o Ed aparece frente aos cadetes com seu terno verde e faz uma charadinha pra galera, que ninguém responde. E a resposta para essa charada era fôlego, enquanto ele joga um gás que incapacita todos eles. E o Lucius, que tinha entendido a dica, né, pra ir até o local onde o Bullock tava, ele chega nesse local onde tava rolando a cerimônia e dá de cara com outro daqueles garotos mensageiros vestidos de fruta, né? E esse detalhe é muito bom, como o Charada deixa essas pistas bizarras aí, de forma bizarra, pra galera que tá jogando o jogo dele. Esse mensageiro dá um celular pro Fox, que recebe uma ligação do Charada. Ele diz ao Lucius que encheu a sala dos cadetes com gás tóxico, e ele precisará ir ao último andar onde ele está para obter um antídoto para salvar os cadetes. O Fox sobe as escadas para encontrar um Bullock amarrado a uma cadeira. E ele está na beira de uma escada com 3 cordas segurando ele. E esse é o desafio final do Charada para o Lucius. O Bullock está com o antídoto enrolado ali no seu pescoço. E o Lucius precisa responder certo somente uma das 3 charadas que o Enigma vai mandar para ele. Mas caso ele erre todas, o Ed vai cortar as 3 cordas que seguram o Bullock. E aqui é praticamente aí os jogos mortais do Charada. Tem até o conceito de ser um jogo aqui de vida ou morte. E essa parada dos jogos mortais com o Charada, né, com esse vilão do Batman, funciona bastante bem, até porque no próprio jogos do Arkham ali, que já tinham sido lançados nessa época, ele já tinha essa pegada. Então foi legal ver aqui isso no live action. O Lucius então joga o jogo do Ed. O Fox falha nos 2 primeiros enigmas. E na terceira charada, o Ed fica com mais raiva por achar que o Lucius não é o inimigo digno que ele precisava. O Fox nota isso e pergunta o que de fato aconteceu com ele nos últimos dias. E ele até pergunta sobre onde está o Pinguim. O Enigma fica abalado, mas ele fica repetindo então a terceira charada, a qual o Lucius responde corretamente. Contudo, a corda do Bullock ela se arrebenta sozinha, e ele quase jogado para a morte. Contudo, o Lucius consegue salvá-lo enquanto o Ed foge do local. Pô, e assim, eu não sei se foi proposital ou não ali do roteiro, mas essa fala aí do Charada, quando ele diz pro Lucius que talvez ele não seja esse adversário digno que ele quer, pode ser uma questão aí de foreshadowing, né? Pro relacionamento que ele vai ter com o Batman no futuro. Que essa é a parada do Charada, né? Ele gosta de fazer essa charadinha pro Batman porque ele é intelectualmente do mesmo nível dele.
Então aqui parece que o Charada ele tá desenvolvendo esse vício dele, essa coisa dele encontrar esse grande adversário mental para ele. Depois do confronto com o Charada, o Lucius retorna para o seu carro, onde quem o encontra ali é o próprio Ed. O Lucius já tinha sido informado que o tal gás venenoso de antes era tudo um blefe. O Charada só queria jogar o seu joguinho mesmo. E quando o Fox pergunta a ele sobre os outros assassinatos que ele fez, o Nigma responde que havia alguém dentro dele, alguém que faria as pessoas temerem ele. O Lucius tenta fazer ele procurar ajuda, mas isso não adianta. Agora que o Pinguim se foi, o Nigma diz que essa procura por um adversário era só uma desculpa para ele continuar falando com seu amigo, mas agora ele sabe finalmente quem ele é. E quando o Fox pergunta quem ele é, no maior jeito Batman, o Ed fala que ele é o Charada. E ele acerta ali o Fox, o deixando inconsciente no carro. E assim, é meio forçado o Pegas ele falando isso como o Batman? Até que é, mas eu acho que por toda a questão do desenvolvimento dele no episódio, como eles fizeram isso também, dá pra passar pano sim. É uma revelação que tinha que ter mesmo, né? E aí no final, então, o Charada ele finalmente veste o seu traje e tem um fechamento com a memória do seu amigo. No dia seguinte, no mesmo local onde ele atirou no seu melhor amigo, ele tem uma última conversa com aquele pinguim, né, o Oswald imaginário. Ele revela que sempre se importou com o pinguim e com a amizade deles, e que vai sentir a falta do Pinguim. O Oswald até comenta antes dele se despedir que Gotham nunca vai ter medo do Charada. Para isso, o Ed diz que talvez não agora, mas no futuro alguém vai ter. Ele larga as pílulas no rio, finalmente aceitando seu papel de Charada. Ele então coloca aqui o seu chapeuzinho coco e sai caminhando. Só que numa cena seguinte é revelado que o Pinguim está vivo, e quem o salvou foi a Era Venenosa. Mas aí é uma outra história. E galera, esse foi então o episódio de Gotham que definiu então o Charada, que ele finalmente ganhou seu nome. E assim, esse personagem ao longo de toda a série, ele realmente tem grandes episódios. Principalmente ali na origem dele na primeira temporada, que eu acho que é quando eles constroem melhor ainda esse Ed. Então quando vê no futuro, a gente até pode fazer uma análise aí dessa origem do Charada na série. Mas esse episódio então que a gente analisou hoje, né, quando ele finalmente pega o seu nome e tem toda essa crise existencial dele, e aí ele veste todo o traje, vira esse vilão que a gente tá acostumado, até por isso que muitos dos fãs da série aí consideram ele como o melhor episódio da série ou o melhor episódio do Charada. E aqui então é quando a gente finalmente pode ver o Charada usando essas táticas, né, mandando as charadas, fazendo essas armadilhas. E é legal ver isso no live action finalmente. E eu confesso que não sou muito grande fã da série, mas eu admito que realmente esse personagem é muito bom da série. E esse realmente é um dos melhores episódios dele. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês curtem o Charada dessa série, se vocês acham que esse é um dos melhores episódios aqui do Charada. Comenta aqui embaixo e deixa os seus episódios favoritos também. E galera, já sabe também, né? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser ainda apoiar ainda mais o canal, nós temos duas campanhas de financiamento coletivo. Uma no Padrim e outra aqui no Clube de Canais no YouTube. Tem o link dos dois projetos na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha lá depois. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.